Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a especialidade de vírus. Acompanhe comigo. Primeiramente, vamos ver o que são vírus. Vírus são organismos muito pequenos. A palavra vírus quer dizer veneno ou toxina, porque não existe relato conhecido de que vírus possa trazer benefício, mas a ciência tem progredido bastante e às vezes estão usando os vírus a favor, da saúde humana também, mas isso é algo muito além e muito inovador. Eles por si mesmos, eles não pertencem a nenhum reino, por não ter células, eles são organismos então conhecidos como acelulares. Eles não têm metabolismo próprio, ou seja, eles não realizam nenhuma função que os demais seres vivos realizam. Não respiram, não digerem, não fazem nada como uma célula faz, certo? Eles então são conhecidos como parasitas obrigatórios das células. Mas eles têm uma capacidade que deixa bastante confuso o meio científico para saber se eles se encaixam em algum dos reinos, porque eles têm uma atividade de reprodução, mas essa só pode acontecer, novamente lembrando, quando ele está infectando alguma outra célula. Existem vários tipos de vírus conhecidos. Aqui tem uma imagem para vocês verem que eles têm formas diferentes. Essas formas podem ser esféricas, cubos, ter aspectos bem diferentes, como o bacteriófago que vocês estão vendo aí. Vocês podem perceber o vírus da gripe, que é o vírus influenza. Olha como que é a estrutura dele, é bem diferente dos demais, né? Vejam também, essas formas, elas podem mudar, porque alguns vírus têm um poder de mutação e alterar a sua forma original. Existem muitas doenças virais. Essas doenças, elas acometem várias pessoas quando entram em contato com essas partículas, com esses vírus, tá? Então, algumas delas que nós conhecemos são a poliomielite, a AIDS, a catapora, a cachumba, sarampo, rubéola, hepatite, o HPV, raiva, outras que são muito faladas como dengue, febre amarela, gripe e resfriados e a herpes também. Essas doenças, elas têm uma variação de como elas são contraídas e os sintomas também que elas apresentam, tá? Vamos falar um pouquinho agora de reprodução dos vírus. Os vírus, eles têm uma maneira de se reproduzir usando a célula, como a gente já falou. Então, esse vírus se aproxima de uma célula e ao se fixar na sua membrana plasmática, ele consegue introduzir o material genético. Quando introduz o material genético, ele pode agir de duas maneiras. Uma, ele vai conseguir usar o metabolismo da célula e continuar dividindo a célula, levando o seu material genético e fazendo as suas outras funções. Esse tipo de ciclo é chamado lisogênico. O segundo tipo, ele pode usar a célula e ao fazer o metabolismo e a sua reprodução, ele acaba destruindo a célula, levando à morte celular ou chamado de ciclo lítico. Então, dessas duas maneiras ocorre a reprodução dos vírus. Como podemos prevenir? Depende também do meio de transmissão desses vírus. Então você já sabe, por exemplo, o vírus da dengue, zika, chikungunya, nós precisamos erradicar, eliminar o mosquito, que é o Aedes aegypti. Então aí na tela está mostrando para vocês algumas dicas de prevenção. Uma delas é não deixar água parada, sempre manter limpa as suas casas e evitar o acúmulo, de lixo e de água que possa ser de reservatório para esse mosquito depositar seus ovos. A gripe é um vírus que nos ataca muito, a influenza, e é um vírus mutante, veja só, quando ele entra no nosso corpo, ele muda a forma e acaba desenvolvendo outro aspecto, fazendo com que o nosso organismo não reconheça ele. Então,
por isso que é necessário se vacinar anualmente contra esse vírus. Na verdade, é um grupo de vírus que vai estar nessa vacina, para poder despertar a imunidade do nosso corpo. Vejam, para combater a gripe comum, nós precisamos ter os cuidados de higiene, lavar as mãos, ao tossir e ao espirrar, sempre cobrir as vias respiratórias. Nós não devemos compartilhar objetos de uso pessoal e também não fazer uso de medicamentos sem uma consulta médica. Isso pode prejudicar bastante a saúde. Vocês já ouviram falar do H1N1? Ele também segue o grupo da influenza, de gripes, mas ele é mais forte e acaba prejudicando mais o organismo e as vias respiratórias. Então, nós precisamos ter cuidados redobrados, né? E também vacinação. O sarampo é uma doença viral que o Brasil já tinha erradicado, mas conforme foram passando o tempo, nós descobrimos, né, a partir do ano passado, que essa doença tem retornado para as pessoas. Então, ela precisa ser vacinada, todas as pessoas, e ela causa muitos problemas, como febre alta, tosse, secreção no nariz, os olhos ficam lacrimejando e também bastante pontos, né, vermelhos, erupções na pele que vai acontecendo. É uma doença que pode levar à morte, por isso precisamos prevenir com vacinas. E agora você tem conhecido e falado muito, né, na televisão sobre o coronavírus. Nós sabemos que é um vírus novo, é uma nova versão do coronavírus, o Covid-19, e ele pode causar mortalidade, né? As pessoas, principalmente num grupo de risco, como idosos, pessoas que já têm problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, e também pessoas que estão com a sua imunidade baixa, pode piorar o quadro, levando assim uma síndrome respiratória bem aguda e a pessoa pode vir a óbito. Então precisamos tomar os cuidados redobrados, aqueles cuidados que já falamos da gripe comum e também agora evitar o contato de pessoas com pessoas, né? Então quando estivermos próximos de pessoas, devemos ficar pelo menos 2 metros de distância de cada um. Nós vamos falar um pouquinho agora de quarentena. O que é essa palavra que todo mundo está falando e nós estamos em quarentena? Porque a partir do dia 24 do mês agora de março, foi decretado pelo nosso então governador João Dória um período de quarentena. Quarentena é um período que as pessoas não devem fazer suas atividades comuns, sair, estar onde muitas pessoas estão, devem ficar confinadas, principalmente nas suas casas. Vou falar um pouco agora sobre vacinas e soros. Qual a diferença deles? Primeiro, vacina, ela contém o antígeno, que é a partícula do vírus, que está inativado ou atenuado. Então, ele não vai causar aquela doença, mas ele tem ali as suas características. E vai ser uma forma de ser incorporado no nosso organismo e o nosso organismo começar a desenvolver algumas células especiais de defesa e proteínas que são chamadas de anticorpos para combater a possível doença. Então, nosso corpo vai achar que tem algo estranho e começa a produzir essas células. Porém, não está ali a doença, mas se a doença vier, ele vai conseguir, então, combater, porque o exército do nosso organismo vai estar bem ativo. É uma forma de imunização ativa e ela previne contra doenças, pode ser virais ou bacterianas também, dependendo da vacina. Agora o soro. Os soros, eles são usados em casos de necessidade de um tratamento imediato, que você não tem os anticorpos desenvolvidos e precisa combatê-los imediatamente. Então, você vai receber essa forma de substância que já vem com os anticorpos prontos para atuar.
Então, é uma forma de imunização passiva, o seu organismo não tem tempo de defender-se, então você precisa dessa defesa pronta. Ela já é usada não como prevenção no caso da vacina, mas o soro é usado como remediação. Então, é muito comum para toxinas de cobras, aranhas e algumas viroses e doenças bacterianas também. Agora eu gostaria de lembrá-los que isso que nós estamos vivendo com o coronavírus não é algo atual. Epidemias e pandemias já existem há muito tempo no nosso mundo, como a peste negra, ou também chamada de bubônica, que ela surgiu no ano de 1346. E ela recebeu esse nome porque ela deixava as partes, as extremidades do corpo negras, e ia morrendo essas células dessas extremidades, e a febre era muito alta, e teve muitas complicações pulmonares e fortes dores também. Para se proteger, muitas pessoas começaram a usar máscaras de metal. Hoje foram sim adaptadas e hoje é o equivalente a essas máscaras de papel que são usadas, né? Também eram usados alguns tipos de ervas para purificar as casas e espantar pulgas que transmitiam essas doenças, né? Essa doença, incrível que pareça, matou cerca de 50 milhões de pessoas no século XIV. Veja. Logo depois, na história, nós vemos a gripe espanhola, que assombrou o mundo em 1918. Ela também gerava febre muito alta, mal-estar, dor de cabeça, espirros, tosse. E a diferença estava nas complicações. E logo no final da Primeira Guerra Mundial, ela chegou a matar mais de 75 milhões de pessoas. Vejam, em um vírus. Em 2002, ficou conhecido o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. É uma infecção também provocada por coronavírus, que causa sintomas semelhantes à gripe, porém se agravando. Em 2003 e 2004, pessoas foram infectadas por esse tipo de vírus e quase que em todos os continentes, por isso também chamada de pandemia, quando atinge a grande parte do nosso planeta. E 10% delas acabaram indo a óbito. Em 2009, tivemos o H1N1, a gripe suína, que foi uma doença também provocada por uma variante do coronavírus. Provocou 2.000 mortes aqui no Brasil. E 2018 também foi responsável por 65% dos óbitos que decorreram das doenças respiratórias naquele ano. O H1N1, ele causa também sintomas semelhantes à gripe. Febre alta, mal-estar, dor de cabeça, espirro, tosse. A diferença é porque realmente agrava-se e olha, cerca já de 17 mil pessoas morreram por causa desse vírus. E o MERS, que também é uma síndrome respiratória, mas foi conhecida no Oriente Médio. Ela foi em 2012, lá na Arábia Saudita, e os sintomas também de gripe, mas ocasionava pneumonias graves e também complicações renais. E ainda não tem vacina contra ele. E o novo corona, nós ficamos sabendo, né, que dia 11 de março de 2020 foi classificado como pandemia. E algo que começou no final do ano de 2019, iniciando na China, mas rapidamente ele começou a se expandir e afetou principalmente a Europa, a Itália, que já anuncia mais casos de óbitos do que a própria China. Então, esse vírus que nós sabemos dele, ele consegue ficar dentro do organismo sem provocar sintomas, variando de 2 a 14 dias. E atinge principalmente pessoas idosas e com baixa resistência. Eu mostrei aí no vídeo a letalidade por doença, né? Então, o coronavírus, o SARS, que foi o primeiro Covid-19, média que estão vendo, ainda pode ser alterado, de 3,6% desde dezembro. O MERS foi 34%, daqueles que adquiriram a doença foram a óbito.
o SARS 10%, a gripe, o influenza, o H1N1 e outras, é cerca de 0,01 a 0,08%. Sarampo, de 1,42% em 2019. O ebola, que também foi uma grande epidemia que houve na República Democrática do Congo, chega a de 25% a 90% levar a óbito cada caso. Aqui está um mapa do nosso mundo e de como se espalhou, né, rapidamente o vírus através de viagens, né? Então as pessoas não percebiam que estava, porque o vírus demora para se manifestar as suas sintomas, e aí atingiu várias pessoas. Mas eu trouxe aqui para nós algo que vai nos dar mais coragem, mais ânimo e perceber que mesmo em meio a tantas dificuldades que o mundo já enfrentou, nós temos a confiança da palavra de Deus e do testemunho também, do Espírito de Profecia, que nosso Deus cuida de nós e nos incentiva a ter uma qualidade de vida melhor. Esse texto é de Ellen White, está no livro Temperança, na página 159. Quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças. Se nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido, proporcionará todos os estímulos de que necessitamos. Então, cuide da sua saúde, proteja a sua família e lembre-se que Deus cuida de nós e é Ele que sara todas as nossas doenças, como fala o Salmo 103, verso 3. Maranata para vocês!